Well, blessed people, the Lord bless you very much. Bem, povo abençoado, que o Senhor os abençoe muito. I am indeed very privileged to come to you at this time. É realmente um privilégio para mim vir até vocês neste tempo. I know that the Lord is speaking now about purification in the church. Eu sei que o Senhor está falando agora a respeito de purificação na igreja. And there is a revival of purification going on in the house of the Lord. E há um avivamento de purificação acontecendo na casa do Senhor. And that is what I wanted to talk about this evening. E é sobre isto que eu quero falar nesta noite. The revival of purification that is happening in the church at this hour. O avivamento de purificação que está acontecendo na igreja nesta hora. And you see now the youth church has come in with full force. E vocês veem agora que a igreja dos jovens veio a bordo com toda a força. And that means the whole house is now aboard. E isto significa que toda a casa agora está a bordo. In the purification of the Lord, the revival and the renewal of the church. Na purificação do Senhor, no avivamento e na renovação da igreja. Now, this revival is one of a kind. It has not been seen before. Agora, este avivamento é de um tipo que não foi manifestado antes. And that's why this is a very important revival. E é por isso que este é um avivamento muito importante. Because this is the revival that prepares the glorious way. Porque este é o avivamento que prepara o caminho glorioso For the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. Now, again, Agora, novamente, the Lord has spoken very clearly about the day of the coming of the Messiah. o Senhor falou muito claramente a respeito do dia da vinda do Messias. And that day, he has come out to define the event. E ele veio para definir os eventos daquele dia. If you read the Bible, you see that the Lord defined the events of that day. Se você ler a Bíblia, você vê que o Senhor define os eventos daquele dia. The day of the glorious coming of the Messiah. O dia da gloriosa vinda do Messias. And he has spoken with me very many times now. E ele falou comigo muitas vezes agora. And it has been the centerpiece of every conversation that heaven is having with the church. E tem sido a peça central de cada conversa que o céu tem tido com a igreja. And one note, a written note, E uma nota escrita, Melchizedek's Day is known as the Day of Light. o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. The Lord writes that note, O Senhor escreve esta nota, and that one note he places right in front of me. e aquela nota ele coloca bem na minha frente. And I see the two prophets of the Lord receive the note. E eu vejo que os dois profetas do Senhor recebem a nota. The hand of God brings very close the note, his right hand. A mão do Senhor traz bem próximo a nota com a sua mão direita. Close to their face, they read this note. Perto da face deles e eles leem esta nota. On a white, glorious piece of paper. Em um branco e glorioso pedaço de papel. Melchizedek's Day is known as the Day of Light. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. So I want to talk a little bit on this conversation tonight. Sim, eu quero falar um pouco a respeito desta conversa nesta noite. Now, Melchizedek's Day is known as the Day of Light. Agora, o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. And this is a very important instruction. E esta é uma instrução muito importante. Because in there you see a lot of message, the messaging the Lord is giving the church. Porque lá dentro você vê muita mensagem, as mensagens que o Senhor está dando para a igreja. He is calling the day of rapture Melchizedek's Day.
Ele está chamando o dia do arrebatamento de o dia de Melquisedeque. Right away, you see that the Lord is connecting Então, imediatamente, você vê que o Senhor está conectando the pre-incarnate Christ Melchizedek that visits Abraham o Cristo pré-encarnado, Melquisedeque, que visita Abraão, and he connects him directly to Christ Jesus, the Messiah that is coming. e ele o conecta diretamente a Cristo Jesus, o Messias que está vindo. And the other benchmark that he makes there, the other very important standard he raises there, E o outro parâmetro que ele faz lá, o outro critério muito importante que ele levanta lá, is that the day of the coming of the Messiah, he calls it the day of light. é que o dia da vinda do Messias, ele o chama de o dia da luz. And then another piece that you can pull out of there E uma outra parte que você pode puxar de lá, is that the Lord chooses to call Christ Jesus Melchizedek. é que o Senhor escolhe chamar Cristo Jesus de Melquisedeque. So you see, he's calling him from the original place Então vocês veem que ele o está chamando do lugar original, the original glory da glória original and the original position he had with him before the mission. e a posição original que ele tinha com ele antes da missão. And you know too well E nós sabemos muito bem that Melchizedek came to consecrate que Melquisedeque veio para consagrar the lineage through which the Christ would come and go to the cross. a linhagem através da qual o Cristo viria e iria para a cruz. And so there is so much information just from that piece of paper Então, há tanta informação simplesmente a partir daquele pedaço de papel, that divine piece of paper that God the Father himself aquele pedaço de papel divino no qual o próprio Deus Pai wrote in his handwriting, capital letters, escreveu com a sua própria mão em letras maiúsculas and then brought it close to me e então o trouxe perto de mim and made me read it and closer again. e me fez lê-lo mais perto novamente. Melchizedek's day is known as the day of light. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. And also the other information you pick from there E também a outra informação que você pega de lá is that he is now benchmarking that day as the day of light, é que ele agora está padronizando aquele dia como o dia da luz, meaning those that will partake of that day, that concealed day, significando que aqueles que vão participar daquele dia, aquele dia oculto, that secret day that is concealed, aquele dia secreto que é escondido, that day that has become a trap, a concealed, a hidden day, aquele dia que tornou-se uma armadilha, um dia oculto, um dia escondido, whose day and hour is not known. cujo dia e hora não são conhecidos, He now calls it the day of light, e ele agora o chama de o dia da luz. and he gives out, the Lord gives out the secret, he says, E o Senhor libera para vocês, ele libera o segredo e diz: only those that walk in the light, will be able to partake of that day. somente aqueles que andam em luz, na luz, poderão participar daquele dia. So there is so much information that the Lord gives from that title, Então, há tanta informação que o Senhor dá a partir daquele título, when he communicates with his two mega prophets, quando ele se comunica com os seus 2 mega profetas, his two most dreadful prophets, os seus 2 mais temíveis profetas, the one upon whom the cloud of God the Father himself aquele sobre quem a nuvem do próprio Deus Pai,
He has now settled on them, tabernacled on them. Ele agora repousou sobre eles, tabernaculou sobre eles. Now, I want to go stepwise Agora, eu quero ir progressivamente and begin to walk with you on this very important conversation tonight. e começar a caminhar com vocês nesta conversa muito importante nesta noite. And I'll try to summarize it. E eu vou tentar resumi-la. This becomes the most important message then Então esta se torna a conversa mais importante that the church needs to take from this conversation, que a igreja precisa pegar desta conversa, this visitation, this instructioning that heaven is relaying to the church, desta visitação, desta instrução que o céu está transmitindo para a igreja. and you see he's saying Melchizedek's day is known as the day of light. E você vê que ele está dizendo que o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. So the light he's talking about is what we want to explore tonight. Então a luz da qual ele está falando é o que nós vamos explorar nesta noite. The light of God. A luz de Deus. Now, when you read your Bibles in the book of 1 Chronicles, chapter 28, Agora, quando vocês leem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, you see that in 1 Chronicles, chapter 28, the Lord God does choose a generation. você vê que no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, Deus escolhe uma geração. He chooses a generation, and he chooses the generation of Solomon. Ele escolhe uma geração e ele escolhe a geração de Salomão, King Solomon. Rei Salomão. And we know so well that the generation of his father David E nós sabemos muito bem que a geração do seu pai, Davi, really wanted to build the tabernacle of worship realmente queria construir o tabernáculo de adoração. In other words, Em outras palavras, the place, the dwelling, the house of the ark of the covenant of the Lord. o lugar, a habitação, a casa da arca da aliança do Senhor. And we know very well that the ark of the covenant of the Lord became the centerpiece E nós sabemos muito bem que a arca da aliança do Senhor tornou-se a peça central of the worship that mankind had with the Lord. da adoração que a humanidade tinha com o Senhor, Israel had with the Lord. que Israel tinha com o Senhor. And that's why I want to talk a little bit about this E é por isso que eu quero falar um pouco a respeito disso, so that you may understand the messaging happening on that note. Melchizedek's day is known as the day of light. para que vocês possam entender aquela mensagem naquela nota que diz: o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. Now, Agora, when the Lord was instructing and choosing the generation of King Solomon quando o Senhor estava instruindo e escolhendo a geração do rei Salomão to build forth his tabernacle of worship, para construir, para levantar o seu tabernáculo de adoração, he was essentially saying ele estava essencialmente dizendo that he has elected that generation que ele elegeu aquela geração compared to the generation of his father, King David. comparada com a geração de seu pai, o rei Davi. And you see very clearly that David, upon realizing E nós vemos muito claramente que quando Davi entendeu that the Lord did not allow him que o Senhor não lhe permitiu to set forth the tabernacle, the house, and the dwelling of the ark, que ele estabelecesse o tabernáculo, a casa, a habitação da arca, the dwelling of the cloud of God, the light of God. We're going to see a habitação da nuvem de Deus, da luz de Deus que nós vamos ver, the cloud of God,
a nuvem de Deus? So God the Father, Então Deus Pai, making him aware that he has not chosen him, fazendo-o ciente de que ele não o havia escolhido, then David, the plan that the Lord had given him, então Davi, o plano que o Senhor havia dado para ele, he transmits it to the generation of his son, King Solomon. ele o transmite para a geração do seu filho, o rei Salomão. And if you read the book of 1 Chronicles, chapter 28, E se você ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verse 9, versículo 9, he says the following: ele diz o seguinte: And you, my son Solomon, E você, meu filho Salomão, acknowledge the Lord your God, the God of your father, reconheça o Senhor seu Deus, o Deus de seu pai, and serve him wholeheartedly, with a wholehearted devotion, e sirva-o de todo o coração, em total devoção and with a willing mind, e espontaneamente, for the Lord searches every heart pois o Senhor sonda todos os corações and understands every motive behind the thoughts. e conhece todas as motivações por trás dos pensamentos. If you seek him, he will be found by you. Se você o buscar, o encontrará. But if you forsake him, he will reject you forever. Mas se você o abandonar, ele te rejeitará para sempre. Verse 10 he says, No versículo 10 ele diz: Consider now, for the Lord has chosen you to build a temple as a sanctuary, Considere agora que o Senhor te escolheu para construir um templo que lhe sirva de santuário. be strong and do the work. Seja forte e faça a obra. Then down there it says, then David gave him the plan. E então mais embaixo ele diz: então Davi deu a ele o plano. The plans that the Lord had downloaded to him. Os planos que o Senhor havia downloaded para ele. So you see, this is a very important point in time. Então vocês veem que este é um ponto muito importante no tempo, When now Israel is to set up the dwelling place of the tabernacle. onde agora Israel deve estabelecer a habitação do tabernáculo, The dwelling place that is called the sanctuary. o lugar da habitação que é chamado o santuário, The dwelling place that would contain the ark of the covenant of the Lord. o lugar da habitação que deveria conter a arca da aliança do Senhor. And this was an election by God, E esta foi uma eleição por Deus, that this generation would be the generation to establish for him que esta geração seria a geração para estabelecer para ele the tabernacle, the temple in which the ark of the covenant of the Lord would dwell. o tabernáculo, o templo no qual a arca da aliança do Senhor habitaria. In other words, the resting place. Em outras palavras, o lugar do descanso. After going through places, now the ark of the covenant would rest there. Que depois de passar por lugares, a arca da aliança repousaria lá. In other words, Em outras palavras, the footstool of God, because the Bible says o estrado dos pés de Deus, porque a Bíblia diz that heaven is my throne, says the Lord, que o céu é o meu trono, diz o Senhor, and the earth my footstool. e a terra é estrado de meus pés. So the place where the cloud of God would come and settle. Então, o lugar onde a nuvem de Deus viria e repousaria. And so that election and the appointment of the generation of Solomon
Então, aquela eleição e o apontamento para a geração de Salomão, that selection and choosing, the choice of God, aquela seleção e escolha, a escolha de Deus, that is the generation that would build for him the place where the ark of the covenant would come. que aquela seria a geração que iria construir para ele o lugar onde a Arca da Aliança viria. And the cloud would visit the mercy seat. E a nuvem visitaria o trono da misericórdia, o propiciatório. And then, of course, worship. That was essentially establishing worship. E então, é claro, adoração. Isto era essencialmente estabelecer a adoração. Establishing the house of worship. Estabelecer a casa de adoração. Establishing the divine worship the Lord was longing for. Estabelecer a adoração divina pela qual o Senhor ansiava. Finally, as a grand finale, Finalmente, como grande finale, after the long journey of the ark of the covenant of the Lord. depois de uma longa jornada da Arca da Aliança do Senhor. So that was an election, a selection, a choice Então, aquela foi uma eleição, uma seleção, uma escolha, an appointment by the Lord over the life of that generation. um apontamento do Senhor sobre a vida daquela geração. And I see that in this generation too, E eu vejo que nesta geração também, the Lord has selected a generation. o Senhor selecionou uma geração. He has appointed a generation. Ele apontou uma geração. He has chosen a generation, Ele escolheu uma geração. and that generation he has chosen, E aquela geração que ele escolheu, he has also levied a responsibility on them ele também colocou responsabilidade sobre eles to establish the worshiping of the cloud, para estabelecer a adoração da nuvem, the worshiping of Jehovah, a adoração de Jeová, the worshiping of the Lord. a adoração do Senhor. In other words, Em outras palavras, to build him a sanctuary, construir um santuário para ele. and then he would visit that generation. E então ele visitaria aquela geração. So Solomon, charged with this duty, Então Salomão, encarregado desta missão, received the plan to build the tabernacle. recebeu o plano para construir o tabernáculo. But if you look at the plan, Mas se você olhar o plano, again, we are focused on this tremendous visitation of the Lord. novamente, nós estamos focados nesta tremenda visitação do Senhor. When God the Father visited with me, Quando Deus Pai me visitou, God the Father, the one you want to come before him in heaven, Deus Pai, aquele que você quer vir diante dele no céu. all of you tuned in globally, Todos vocês que estão sintonizados globalmente, you want, when it's all said and done, quando tudo tiver sido falado e feito, to be able to go into his heaven e vocês possam ir até o céu dele and to meet him face to face e encontrá-lo face a face, and commune with him and fellowship with him. e comungar com ele e ser amigo dele. That is the one that I'm talking about. Este é aquele de quem eu estou falando, The God of our Lord and Savior Jesus Christ, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, the creator of all the earth o Criador de toda a terra and all the heavens e de todos os céus and all the universe e de todo o universo and all the mankind and human e de toda a humanidade, os humanos, and everything and therein e de tudo o que neles há, the fullness of the earth thereof. e a plenitude dela, da terra. God the Father, Deus Pai, he comes and he writes a note. ele vem e escreve uma nota. Melchizedek's day is
is known as the day of light. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. And for us to be even discussing this note, E para nós até mesmo estarmos discutindo esta nota, a handwritten note, uma nota escrita à mão, is such a privilege, blessed people. é um privilégio tão grande, povo abençoado. Because you see that the Lord Porque vocês veem que o Senhor, is now talking more directly to the church. Ele agora está falando mais diretamente com a igreja. It's not concealed anymore. Ele não está mais escondido. He's having a direct conversation, Ele está tendo uma conversa direta, including writing to that generation. inclusive escrevendo para esta geração, Writing to that church. escrevendo para esta igreja, Writing a message, a note, escrevendo uma mensagem, uma nota, and making the two prophets read. e fazendo os dois profetas lerem. The prophets of the Lord read and transmit to you. Os profetas do Senhor lerem e transmitir para vocês. So there is direct transmission of the message. Então, há transmissão direta da mensagem. Nothing lost in the way. Nada se perde no caminho. And then also allowing us to open this message right before you. E então nos permitindo abrir esta mensagem bem diante de vocês. So Melchizedek's day is known as the day of light. Então, o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. We are going to see in a moment Nós vamos ver em um momento the generation of the light. a geração da luz. Again, you see the Lord encouraging the generation. Novamente vocês veem o Senhor encorajando a geração, Encouraging the present day church with this note. encorajando a igreja deste tempo presente com esta nota. Through this note, Através desta nota, Melchizedek's day is known as the day of light. o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. In other words, they're encouraging you, exhorting you. Em outras palavras, ele está encorajando vocês, está estimulando vocês, As a people, como povo, as a generation, como uma geração, as a church, como igreja, that you may behold the light that we're going to see very briefly. para que vocês possam receber a luz que nós vamos ver brevemente. And I think the most important note out of that message is the light. E eu acho que a menção mais importante e nota que vem daquela mensagem é a luz. The light that defines that day. A luz que define aquele dia. That only those in that benchmarking of God, Que somente aqueles dentro deste padrão de Deus, only those that will behold the light, somente aqueles que tiverem a luz, will be able to partake of that secret day. poderão participar daquele dia secreto. But after seeing how now David transmits the plan, Mas depois de vermos como que Davi transmite o plano to his son Solomon, para o seu filho Salomão, he transmits it faithfully as given him by the Lord. ele o transmite fielmente como foi dado a ele pelo Senhor. And then now, E então agora, in the building of that temple, na construção daquele templo, inside the temple, the light of God was provided for. dentro daquele templo, a luz de Deus foi provida. The light of God A luz de Deus was availed inside the temple foi disponibilizada dentro do templo to provide light in the sanctuary of God, para proporcionar luz no santuário de Deus, the sanctuary of worship. no santuário da adoração. So in the book of Exodus 25 verse 31, blessed people, Então, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 31, povo abençoado, this is what he says. isto é o que o Senhor diz. This is how the Lord set out to provide light Isto é como o Senhor estabeleceu
para prover luz for the worship that would take place in that temple. para a adoração que aconteceria naquele templo. And out of that, I will now bring the message to this generation. E a partir daí, eu trarei a mensagem para esta geração. Exodus 25 verse 31 only says, Êxodo 25, a partir do versículo 31, ele diz: make a lampstand of pure gold and hammer it out. Faça um candelabro de ouro puro e batido. Base and shaft, its flower-like cups, birds, and blossoms shall be of one piece with it. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. In other words, he's saying, take one whole lump sum gold Em outras palavras, ele está dizendo: pegue um só bloco de ouro and hammer out. e bata. And you must understand that all the other articles of worship were made out of gold. E vocês devem entender que todos os outros utensílios de adoração foram feitos de ouro, But not from one piece. Only the lampstand now. mas não de uma única peça, somente o candelabro agora. This lampstand, Este candelabro, the command of Yahweh was that this lampstand be hammered out of one piece. a ordem de Yahweh é que este candelabro fosse forjado de uma só peça, One lump of gold. um único bloco de ouro. So that is a big contrast. Este é um grande contraste, That's a huge piece of gold, feito de um enorme pedaço de ouro, owing to the significance of the lampstand devido à importância do candelabro. that now I'm coming to, that provided the light inside the tabernacle of worship. Agora eu estou chegando lá, que provia a luz dentro do tabernáculo da adoração. He says, I repeat, Ele diz, eu repito, we are marking Exodus 25 from verse 31. It says, nós estamos lendo Êxodo 25, a partir do versículo 31, ele diz, the lampstand, it says, a respeito do candelabro, ele diz, make a lampstand of pure gold and hammer it out. faça um candelabro de ouro puro e batido. Base and shaft is flower-like cups, birds and blossoms. Blossoms shall be of one piece with it. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão uma só peça com ele, Meaning everything must be molded on one piece. significando que tudo deveria ser modelado de uma única peça, One mold of gold, one piece of gold. um bloco, um único pedaço de ouro. Verse 32 it says, Versículo 32, ele diz, 6 branches are to extend from the side of the lampstand, 3 on one side and 3 on the other. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Verse 33 of Exodus 25 it says, Versículo 33 de Êxodo 25, ele diz, 3 cups shaped like almond flowers, haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa, with birds and blossoms are to be on one branch, cada haste com botão e flor, 3 on the next branch, and the same for all 6 branches extending from the lampstand. e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Verse 34 it says, No versículo 34 ele diz, and on the lampstand there are to be 4 cups shaped like almond flowers, with birds and blossom. na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Verse 35, Versículo 35. one bird
shall be under the first pair of branches extending from the lampstand. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. A second bird Um segundo botão under the second pair, debaixo do segundo par and a third bird e um terceiro botão under the third pair. debaixo do terceiro par, 6 branches in all. 6 hastes ao todo. In that pattern, of course. Neste modelo, é claro. Verse 36. Versículo 36. The birds and branches shall all be of one piece, having come from the same mold, of course. Os braços com os seus botões formarão uma só peça, que vieram do mesmo bloco, é claro, With the lampstand and hammered out of pure gold. com o candelabro e tudo feito de ouro puro e batido. Meaning one piece mold, one big piece mold of gold. Significando um pedaço, um único bloco modelado em ouro. And they hammer out, the purpose was to hammer out everything from that. E então bater com o propósito de modelar, forjar tudo a partir dali. Verse 37. Versículo 37. Make you 7 lamps and set them up on it so that they may light the space in front of it. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as sobre ele, para que elas iluminem o espaço na frente dele. Meaning to provide the light in the tabernacle. Significando fornecer a luz no tabernáculo. Its wick trimmers and trays are to be of pure gold. Os seus cortadores de pavio e os seus apagadores serão de ouro puro. It says a talent of pure gold is to be used for the lampstand and all these accessories. E ele diz, com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos os seus acessórios. See that you make them according to the pattern shown you on the mountain. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Now, I want to share this, blessed people. Agora, eu quero compartilhar isto, povo abençoado. When the Lord brought me inside the temple of God, inside heaven, Quando o Senhor me trouxe dentro do templo de Deus, dentro do céu, if you look at the website of the radio, Jesus is Lord Radio.info, se você olhar no site da rádio, JesusIsLordRadio.info, you see there one of the major visions você verá lá uma das visões mais importantes. when the Lord took me to heaven, Quando o Senhor me levou ao céu, and for 32 nights, 32 consecutive days and nights, e por 32 noites e dias consecutivos, the Lord walked me o Senhor caminhou comigo inside the tabernacle of God inside heaven, dentro do tabernáculo de Deus dentro do céu, and He walked with me. There are certain areas where here there shall be only worship, e Ele caminhou comigo em certas áreas onde aqui haverá somente adoração. and then another side say here there will be no worship. Então, em outras áreas, você ouve que não haverá adoração. He has very specific detail with each of the chambers. Ele tem detalhes muito específicos para cada uma das recâmaras. Even the lamps and everything. Até mesmo as lâmpadas e tudo. The Lord walked me into His temple, O Senhor caminhou comigo para dentro do seu templo. that temple that you see, including the dome. Aquele templo que vocês veem, inclusive o domo, a cúpula. The dome of the temple and finer details. O domo do templo e os detalhes mais minuciosos. 32 consecutive nights, 32 noites consecutivas. and showed me all the details and everything in the patterning. E me mostrou todos os detalhes e todas as coisas, o modelo, o padrão And the ordering of God. e a ordenação de Deus.
And that is for another conversation. Mas isto é para uma outra conversa. But here he says, Mas aqui ele diz: see that you make them according to the pattern shown you on the mountain. tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. So God comes out to be very specific. Então Deus aparece para ser muito específico. God was very specific Deus foi muito específico in the building of the lampstand that provided light. na construção do candelabro que fornecia a luz, That provide light inside the sanctuary of worship. que fornecia luz, iluminava dentro do santuário da adoração. And I think that is where the message is for you tonight. E eu acho que é aí que está a mensagem para vocês nesta noite. Melchizedek's day is known as the day of light. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. And the Lord chooses gold. E o Senhor escolhe ouro. It's amazing that the Lord chooses gold, É surpreendente que Deus escolhe ouro. specifically chooses gold for making the lampstand. Ele fisicamente escolhe ouro para fazer o candelabro. That behold the light of God. He chooses gold. Que eis a luz de Deus, ele escolhe ouro. It's a deliberate choice. He chooses gold É uma escolha deliberada. Ele escolhe ouro and he speaks about the design. e ele fala a respeito do design. The design of the almond tree. O design da amêndoa, da amendoeira. If you turn to the book of Psalm 119, Se você abrir no livro dos Salmos 119, verse 127, versículo 127, he says the following: ele diz o seguinte: because I love your commands more than gold, porque eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, more than pure gold. mais do que o ouro puro. So the Lord has spoken in Bible about gold. Então o Senhor falou na Bíblia a respeito de ouro. Gold was the purest, the most expensive metal at that time. O ouro era o metal mais puro e mais caro naquele tempo. Again, the choice was very, very deliberate. Novamente, a escolha foi muito deliberada. God chooses gold Deus escolhe o ouro because gold was the most valuable metal at that time. porque o ouro era o metal mais valioso naquele tempo. He chooses gold for the making and one lamp. Ele escolhe ouro para a produção e um bloco. He talks about one lamp of gold for the making of the lampstand. Ele fala a respeito de um só bloco de ouro para produzir o candelabro. The lampstand that will provide the light, O candelabro que iria produzir a luz. the light inside the sanctuary. A luz dentro do santuário. Melchizedek's day is known as the day of light. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. And when you read the book of Psalm 19 verse 10, E quando você lê o livro dos Salmos 19, versículo 10, he says this: ele diz isso. they are more precious than gold, E são mais preciosos do que o ouro, than much pure gold. do que muito ouro puro. Again, here is describing the fear of the Lord. Novamente, aqui ele está descrevendo o temor do Senhor. And he's talking about that comparison in terms of the most precious. E ele está falando a respeito desta comparação em termos de preciosidade. The most precious of items on the earth, that is gold.
um dos itens mais preciosos na terra, que é o ouro. And so gold was the most precious metal, in other words, the most valuable at that time. Então, ouro é o metal mais precioso, em outras palavras, o mais valioso naquele tempo. And then the Lord speaks about the new Jerusalem. E então, o Senhor fala a respeito da Nova Jerusalém. The book of Revelation, chapter 21. O livro do Apocalipse, versículo 21. The book of Revelation, chapter 21, blessed people. O livro do Apocalipse, capítulo 21, povo abençoado. I'm reading from verse 10 all the way down to 21. Eu estou lendo do versículo 10 até o 21. He says the following. Ele diz o seguinte: And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. It had a great high wall with 12 gates and with 12 angels at the gates. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. There were 3 gates on the east and 3 on the north, 3 on the south and 3 on the west. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. The angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city, its gates and its walls. O anjo que falava comigo tinha como uma medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e os seus muros. The city was laid out like a square as long as it was wide. A cidade era como um quadrado, de comprimento e largura iguais. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia in length and as wide and high as it is long. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Verse 17, Revelation 21. Versículo 17, Apocalipse 21. He measured its wall, and it was 144 cubits thick by man's measurement, which the angel was using. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Verse 18. Versículo 18. The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. The foundation of the city walls were decorated with every kind of precious stones. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Its foundation was jasper,
and the second sapphire, and the third chalcedony, and the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, and the 11th jacinth, and the 12th amethyst. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. And then he goes on to say, E então ele continua dizendo: each gate was made, the 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. The great street of the great city was made of pure gold. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Again, that great city, the New Jerusalem, has a main street. Novamente, aquela grande cidade, a Nova Jerusalém, tem uma rua principal. And he says, E ele diz: the great street, the main street of this is made of pure gold. a rua principal da grande cidade era feita de ouro puro. So you see for yourselves, blessed people, Então vocês veem por si mesmos, povo abençoado, the value the Lord already touched. o valor que o Senhor já atribuiu. He attached and consigned. He touched gold with value. Ele atribuiu e consignou. Ele taxou o ouro com valor. He touched gold with treasure. Ele taxou o ouro como um tesouro. And so Melchizedek's day is known as the day of light. Então, o dia de Melquisedeque é conhecido como dia da luz. The Lord himself, in setting up the worship of the cloud, O próprio Senhor, ao estabelecer a adoração da nuvem, in the temple that was being built by Solomon, no templo que estava sendo construído por Salomão, he designs to them ele desenha para eles how they are going to set up lampstand. como que eles vão montar o candelabro. The lampstand would be hammered out of pure gold. O candelabro seria esculpido em ouro puro. One big mold of gold, Um grande bloco de ouro. and you see, he does so well attaching value to gold. E você vê que ele faz isso atribuindo alto valor ao ouro. That gold was the most valuable metal, Que o ouro era o metal mais valioso. the most precious metal. Now behold the light. O metal mais precioso agora detém a luz. The light in the temple at the time of worship. A luz no templo, iluminando durante o tempo da adoração.